O aumento da procura de moradias, quintas e terrenos tem sido um balão de oxigênio para as imobiliárias. Mesmo assim, o setor registrou quebras de 40% devido à pandemia. Ainda não existem dados suficientes sobre o impacto real da pandemia Covid-19 na economia e na sociedade, mas o mercado imobiliário já registrou quebras de 40% nas vendas em comparação com 2019. No entanto, o preço das casas não baixou. Isto se deve a dois fatores muito importantes e que não foram, por exemplo, factores que existiram em anterior crises. Estamos a falar primeiro da moratória dos bancos para os proprietários. O que faz? Faz com que o proprietário, mesmo que tenha uma necessidade de vender o seu imóvel, mas recurra à moratória. O segundo é que continua a haver crédito hipotecário no mercado, porque os bancos estão em outra situação totalmente financeira, uma situação financeira totalmente diferente da anterior crise. A pandemia alterou também o padrão de escolha dos consumidores. Nos últimos meses tem-se verificado uma procura mais acentuada por moradias, quintas e terrenos. Claro, nenhum de nós sabíamos até quando íbamos a estar fechados, não é? Fugiram, na medida possível, saíram para as cercanías, porque tu tens o Ribatejo a 40 minutos, ou seja, de Lisboa ainda mais perto, se estás na zona da Expo, se calhar a 30, não é? E arrendaram muita casita de campo, com nem que seja um pequeno terreno um pequeno terreno, que a verdade é que permitia estar mais tranquilo que estar em uma cidade. Apesar da falta de turistas, a quebra de investimento estrangeiro não foi muito acentuada, apenas registou uma mudança na nacionalidade que liderava as vendas. Quem nos comprava antes muito era o francês. O francês ficou em casa e passou a ser agora o brasileiro, que já estava em segunda posição, mas passou com grandes força a ser o primeiro. Os distritos de Beja, Braga, Porto Alegre, Porto e Évora são aqueles que registram um maior aumento da procura.